Olá, pessoas que habitam a internet, eu sou a Alicia. E eu sou a Yara. E esse é o Mentes Devaneio. E hoje a gente veio aqui pra falar sobre filmes com final aberto. Se você não sabe o que é um filme com final aberto, são aqueles que termina e ele não tem um final fechado. Olha, o final, o contrário do final aberto é o final fechado. Bem. Exatamente. No qual não tem um fim concreto. Ele é aberto para interpretações de várias pessoas. Cada pessoa pode ter uma visão diferente e normalmente as pessoas não vêm depois esclarecer. Até é ruim, na verdade, quando vem o diretor esclarecer, eu queria fazer aquilo. Não, deixa aberto, deixa pra interpretação. Tem uns que aqui já foram esclarecer, sei lá, uns anos depois foram dar uma dica de que talvez seja, mas mesmo assim perde um pouco a graça. E o nosso primeiro filme da lista é Cisne Negro, que foi lançado em 2010 com a direção de Darren Aronofsky. E aqui a gente acompanha a Nina, que é uma bailarina bastante esforçada, bastante perfeccionista quanto ao trabalho dela, até que um dia o diretor artístico resolve fazer uma peça chamada Cisne Negro. Então ela acaba sendo escolhida para interpretar o Cisne Branco. O problema é que ela não tem a personalidade tanto luxuriosa, tanto meio sedutora, quanto o Cisne Negro. Então ele meio que fica nesse... Eu ia falar nesses devaneios. Então ele fica nessa indecisão, escolhendo, tentando ver quem é que de fato vai ser esse negro. Só que ela fica provando pra ela mesma que ela é. E enquanto isso ela tem que lidar com a concorrente dela, que é a Lily, que praticamente é a personificação do cisne negro. Então fica esse embate entre essas duas e meio que numa amizade um tanto estranha. E a gente vai... Tudo é problemático aí. Tudo nesse filme é problemático. O professor, então, pelo amor de Deus. É um professor abusivo, a mãe dela é super protetora, ela é muito perfeccionista. Essa amizade dela é meio esquisita porque ela mesma odeia, ao mesmo tempo ela odeia e gosta da Lily. A Lily também, ao mesmo tempo que admira ela, quer passar ela pra trás. E é uma coisa que vai levando a personagem à loucura e a gente vai acompanhando esses devaneios dela, onde ela começa a ter alucinações. E na apresentação final ela consegue se tornar o cisne negro e ela faz uma apresentação perfeita. E quando a peça acaba, ela tá caída lá no chão e tem sangue na roupa dela, aparentemente vindo da barriga. E o final que dá, que na verdade não dá de entender, é se fazia parte da apresentação ou ela se feriu de verdade e estava morrendo e ao mesmo tempo estava alucinando com aquela perfeição da apresentação. Sei lá, pelo menos dá uma dica de que ela morreu, que ela enlouqueceu e ela própria se atacou. Pra mim ficaria melhor do que, sei lá, ficar assim, tipo, apareceu o branco do nada e pronto. Exatamente. Acho que o filme ele não é muito sobre o final. Eu acho que ele é mais sobre o desenvolvimento dela, sobre os transtornos psicológicos e de certa forma, quer dizer, o final importa, mas ele não é o ápice do filme. Eu acho que de todos os filmes aqui o que importa é o conteúdo em si, não o final que ficou tanto aberto e ficou bastante questionamentos. Sim, até porque também pode ser interpretado de que às vezes o esforço excessivo não vale tanto a pena, por causa que ela literalmente deu a vida dela para aquilo, só para aquele momento e depois acabou, e aí vai acabar a vida dela junto? E o nosso próximo filme é Origem, que foi lançado em 2010 com a direção de Christopher Nolan. E aqui a gente vai acompanhar o Dom, que é feito pelo Leonardo DiCaprio, e ele é um ladrão que tem uma habilidade em comum, que é entrar no sonho dos outros. Ele é um pouco afastado da família dele, que a gente vê que tem um passado também conturbado, porque a mulher dele tinha o poder também de entrar no sonho dos outros, só que teve um momento que ela não conseguia mais distinguir o que era sonho e o que era realidade, deu a entender que ela acabou se matando e não se sabe direito o que aconteceu com os filhos. E então ele é contratado por um pessoal para entrar na mente de um herdeiro, ele conta com a ajuda dos amigos dele, e eles vão nessa missão para fazer isso. E nesse filme é justamente este final, porque a gente não sabe mais distinguir o que é realidade e o que é sonho. Ou seja, no final ele volta para os filhos dele, só que a gente não tem certeza se aquilo é verdade ou não, porque pode ser que, sei lá, ele próprio ficou na mente dele. É verdade, é isso que dá a entender quando ele gira o peão lá, que é, na verdade, o que ele usa para saber se ele tá na realidade ou no sonho, mas ele deixa o peão de lado, de certa forma dá a entender que ele não quer mais saber se aquilo é realidade ou não, ele só quer a felicidade dele, não importa se é na realidade ou no sonho. Tem muita gente que cria teoria, o diretor já deu algumas, eu ia falar suspeitas, mas como dicas. Ele já deu algumas dicas sobre isso, o pessoal faz análise, tem gente que estuda isso, vai à base do psicológico e vê o filme em câmera lenta e vê um monte de coisa, não, porque o tamanho dos filhos dele tá diferente numa lembrança da outra, a roupa não sei o que, o peão,
as cenas, o diretor falou que tal personagem sempre aparece na realidade, e mesmo com tanta teoria, não dá de saber se o final é ou não. Não tem total certeza. Às vezes até um pouco, pra mim, às vezes até um pouco chato, tanto porque eu deixo de lado quando eu penso demais sobre uma coisa. Eu já chego logo à conclusão. Pra mim, sei lá, eu vou acreditar que ele realmente encontrou os filhos dele e isso aqui é uma ilusão. Eu acho que é ilusão. Mas também não fui muito atrás, porque senão eu vou ficar que nem aquele mesmo lá do cara. Não vou pensar nisso 5 minutos depois a cabeça tá fumaçando. Eu vou ficar que nem a Nazaré aqui, toda hora com aquele monte de cálculo aqui, olhando até o ângulo da câmera pra ver se é realidade ou não. E o nosso próximo filme é A Ilha do Medo, que foi lançado também em 2010 com a direção de Martin Scorsese. E o filme vai se passar na década de 50, onde 2 detetives vão investigar um caso de um assassino que está desaparecido lá no hospital psiquiátrico. Mas o que chama a atenção mesmo é para o Ted Daniels, que é esse detetive, que de certa forma ele parece meio um tanto deslocado, que é interpretado pelo Leonardo DiCaprio. Ele parece um pouco deslocado em relação ao pessoal lá do hospital e coisas estranhas vão acontecendo. E além disso, que ele está investigando este desaparecimento, ele também está investigando o caso do assassino da esposa dele. E aí o filme vai se desenrolando e com um pouco a gente vai ver que vai acontecendo muitas coisas confusas e de certa forma a gente vai tentando entender esse lado psicológico da situação. Eu acho engraçado que esse é um outro filme do mesmo ano com o Leonardo DiCaprio, onde ele tem uma esposa assassinada e filhos assassinados também. Algum problema com isso ele deve ter. Coincidência? Acho que não! Pois é, e aí nesse final a gente vê que ele era esse detento que tinha fugido, tinha causado todo esse problema e que ele estava como detetive por causa que isso era um tratamento experimental onde ele tinha esse papel, que ele acreditasse que ele era detetive, ele interagia por lá e ele mesmo fosse descobrir o crime que ele cometeu, até porque eles acusam ele de ter matado a esposa, eu acho que os filhos também, se eu não me engano. Sim, na verdade foi a esposa, foi a esposa que matou os filhos e ele enlouqueceu com isso. E aí a gente fica, ué, será que é verdade? Por um momento parece verdade. Só que lá no finalzinho, esse colega dele, que também era detetive, mas depois ele diz que é psiquiatra, que ele estava ajudando toda nessa trama, ele chega pra ele e fala que ele sabe que aquilo tudo lá dele ser médico também é mentira, que ele tinha que arranjar uma forma deles fugirem. E aí o Leonardo DiCaprio vira pra ele e fala que ele aceitou que aquela é a verdade, que agora ele ia pro tratamento dele e ele vai lá sofrer lobotomia. E a gente fica pensando, é verdade que ele realmente era doente e tudo aquilo que eles contaram era a realidade, ou eles tinham inventado essa mentira e ele acreditou e foi pra lá, e aquele detetive que eu até me enrolei, o detetive que era psiquiatra não era psiquiatra e sim um detetive de verdade que agora tava lá? É por esse caminho. Exatamente. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. O que seria pior? Viver como um monstro ou morrer como um homem bom? E nosso próximo filme é Animais Noturnos, que foi lançado em 2016 com Tom Ford. Nesse filme a gente vai acompanhar um escritor que é feito pelo Jake Gyllenhaal, que ele escreveu um livro e enviou o manuscrito para sua ex-esposa para que ela lesse e dedicou esse livro a ela. E o nome do livro é Animais Noturnos, igual o nome do filme, e lá vai contar a história de uma mulher com seu marido e sua filha que sai para fazer um passeio pelo Texas. Isso nunca é uma boa ideia, que eles vão sozinhos e aí eles são perseguidos por um pessoal, acaba acontecendo um monte de coisa. É um filme bastante agoniante, até porque dentro do filme em si, que tem essa história dele com a mulher dele, tem essa história do livro, que a gente fica indo e voltando, e o que mais causa agonia são os detalhes dentro do livro. E aí, enquanto isso acontece, a gente também acompanha ela refletindo sobre a vida dela, sobre o casamento atual dela, sobre o que levou ela a se separar desse cara lá que é o Jake Gyllenhaal, e é sobre isso que o filme vai ficar o tempo todo. E no final do filme ela termina esse livro que ele escreveu e ela fica pensando e lembrando também do relacionamento bastante conturbado dela com o Edward, até porque ele era um homem mais rústico, mais simples, mais de boa, enquanto ela era uma pessoa muito ambiciosa, era uma pessoa que queria uma riqueza.
e que também tinha muitos problemas com a mãe dela, porque ela queria ser justamente o contrário à mãe dela. Então dava a entender de que ela se juntou com Edward justamente para atacar a mãe dela. E ainda tinha a revelação de que ela abortou um filho dele, e isso que foi, parece que o motivo definitivo para os dois terminarem. Mas e ela também ainda traiu ele com esse que é o atual marido dela. Então ela percebe que a vida dela, tudo que ela queria, ela conseguiu. Só que é muito ruim o que ela tá vivendo agora, porque parece que, sei lá, é só uma vida automática. Ela não tá mais viva. Ela tem dinheiro, ela tem uma casa, ela é bem sucedida, mas ela é infeliz na vida pessoal. Parece aquela casa, até os tons são frios assim na casa dela, a vida é solitária, ela fica sozinha por lá. Ela tem agora também uma filha, só que a filha também vive longe, o marido vive viajando, o relacionamento, pensa no relacionamento morto, é aquele lá que eles literalmente estão só juntos na mesma casa e na parte do tempo ele nem tá lá. Sim. E aí quando ela termina esse livro, ela vai no encontro com o Edward, que era para ser um encontro, né, para formar um jantar, só que ele não aparece. E é isso que dá brecha pro final em ser alternativo, porque não se sabe ao certo se foi uma vingança realmente do Edward para ela refletir sobre as ações dela, sobre o aborto, sobre esse casamento horrível, sobre a ganância dela e tudo mais, ou sei lá, se de certa forma foi como uma forma dele tirar ela de vez da vida dele, ou nem foi de certa forma uma vingança ou nem nada, só foi pra dar o livro a ela. Mas mesmo a gente fica pensando lá qual o motivo dele não ter ido. E o nosso último filme da lista é Precisamos Falar sobre Kevin, que foi lançado em 2011 com a direção de Lynne Riefenstahl. E aqui a gente acompanha a vida da Eva, que é uma mulher bastante sonhadora, que tem, de certa forma, a vida interrompida quando ela descobre que está grávida. Só que ela nunca quis ser mãe. Então isso vai gerar um certo conflito entre ela e o filho dela, que vai ser o Kevin. E depois disso a gente acompanha já porque de início mostra ela já de certa forma uma mulher um pouco isolada, com o pessoal da cidade odiando ela, e o filho dela, que é o Kevin, está preso, porque ainda vai ser revelado o motivo do que realmente aconteceu. E a gente acompanha mais essa relação entre mãe e filho, que é bastante conturbado justamente pelo fato de que ela não gosta dele, nem ele gosta dela. Sim, justamente esse fato dele ser desse jeito é mais ou menos por isso, porque desde o útero, literalmente, ele sentia que ele não era bem-vindo, que ela não gostava dele, e ele cresceu desse jeito meio estranho. E o pai, de certa forma, fingia que não via. Porque se a gente fosse observar bem aquela criança, ela era esquisita. Só que também tinha o peso de que ela não gostava muito dele. E o pai via isso, então ele achava que era coisa da cabeça dela. E depois ela teve uma outra filha que ela tratava bem, que ela já amava, e de certa forma isso despertava um pouco de raiva no Kevin. E mesmo ele tendo o amor do pai e da irmã, ele tinha essa raiva por causa da mãe, tanto que leva já lá pro final. Como a gente tá falando do final, eu vou dar spoiler. Mas a gente deu todo spoiler. Então, mas isso aqui é o que eu vou falar do filme todo, literalmente, porque ele vai matar o pai, vai matar a irmã. Tem uma vez até que ele quase arranca antes disso o olho da irmã dele, mata o pessoal da escola também, e é por isso que ele vai preso. E o pessoal culpa ela por isso que ele tem feito, porque ele era adolescente e tal. E a gente acompanha ela indo visitar ele na cadeia, e depois de um tempo, não muito tempo, acho que 1 ano que ele passa preso, mais ou menos, que ele vai ser maior de idade, ela vai visitar ele, e pela primeira vez eles se abraçam, que dá de um certo modo a entender que ele pode ter mudado agora que ele tinha o carinho da mãe dele, até por causa que ele foi o único que restou pra ela, e ele tinha o carinho da mãe dele, ele estava se tornando uma pessoa melhor. Só que não é uma coisa que dá de comprovar. Agora ele vai se tornar uma pessoa melhor quando ele sair, e do mesmo tempo, da mesma forma que dá de entender que ele só estava fingindo aquilo, porque ele também sabia fingir muito bem. E quando ela volta pra casa, ela tá arrumando as coisas dele, só que ela não comprou coisas novas. Ela botou o quarto dele do jeito que era antes, as roupas antigas dele, que agora já deve estar pequenas, até porque ele usava roupa pequena demais já. Mas já dava quase um cropped no tempo que o cropped não era moda. Mas enfim, ela guardou tudo dele, e aí tipo, é uma coisa que eu acho, pelo menos, que não foi totalmente corrigido na mente deles, porque ela tá tentando voltar a algo que ela não teve, não deu pra ele, na verdade, que foi essa infância onde ela não foi uma mãe boa pra ele,
E ele, eu não sei como pensar, por causa que ele tem uma cara muito apática que não te deixa saber qual a intenção dele mesmo. Fora que também tem uma parte que me deixa intrigada, que o fato de que lá na hora que eles dois estão conversando, ela diz que ela perdoa ele. Ela perdoa realmente tudo que ele fez, só que ela pergunta pra ele por que ele fez isso. Aí, tipo, fica aquele coisa, porque ele vai responder pra ela dizer assim, eu pensei que você sabia. Sim. Aí não se sabe ao certo o que tá acontecendo, porque ela aparentemente acha que não foi uma boa mãe, só que ela, ao mesmo tempo, parece que ele não teve motivo suficiente para fazer tudo aquilo, e ele acredita que ela sabe do porquê que ele fez isso. Então fica meio aberto isso, porque não se sabe ao certo quem é o real. Pra mim, não sabe ao certo quem é o culpado da mesma. Pra mim, claramente é ela. Mas fica essa história confusa, porque ele acredita que ela é a culpada, só que ela não sabe exatamente por que ela é culpada. Exatamente, mas eu acho que também essa parte da maternidade não foi totalmente culpa dela, porque a maternidade é algo que é imposto à mulher. Sim. Então ela não queria ser mãe naquela época e ninguém deveria ter forçado ela a ser mãe. O marido dela era um chato, meu Deus do céu, vontade de jogar aquele homem lá de cima. Se ele não tivesse morrido, eu queria jogar ele de lá, por causa que ele ficava o tempo todo querendo formar família, e ela queria ter a carreira dela, a felicidade dela. Ela gostava de viajar, ela gostava da época que era eles dois, só que ele inventou de ter família e filho, que não era algo que ela estava preparada naquele momento, e ninguém é obrigado a ter família quando não quer. E aí depois que ela teve filho, ela também teve que, de certa forma, abandonar as coisas que ela fazia e passar o tempo todo com ele, a criança que ela não queria, enquanto o marido dela vivia a vida normal, trabalhando com os colegas, só chegava de noite, dava um beijinho no filho, ia dormir, e ela que ficava com aquilo lá. Então os dois são culpados, até porque tem vários filhos que crescem sem o amor do pai e não vão assassinar os outros por aí. Sim, aí lá, e depois disso, ele já fala que não sabe mais do porquê tudo aconteceu. Ele já não tem mais certeza de nada. Aí então fica esse final aberto, de que não se sabe como vai ser o relacionamento deles, se eles estão fingindo, se eles realmente não sabem, ou se realmente se aceitaram a amar um ao outro. Então é isso, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito e ativar o sininho para receber nossos próximos vídeos. E é isso, tchau!